Muito bom, então vamos iniciar nossa reunião de hoje. Saudações. Que a paz de Jesus... O quê? Eu não estava, não? Estava? Então por que nós queremos? Então que a paz de Jesus não é por aí que começa, né? Por que não? Nós não podemos desejar que a paz de Jesus esteja com vocês? Podemos ou não? Podemos, mas é uma tolice, não é? Porque a paz de Jesus nunca nos deixou. Então, subitamente, ele começa a desejar que ela venha a estar. Estranho, não é? Então, a gente precisa de pensar nessas coisas para educar o modo da gente conversar. Que Deus te abençoe. Vale isso, não? Deus parou de abençoar algum dia? Que você use uma roupa. É a mesma coisa. Mas como? Eu sempre usei roupa. Agora, que Deus te abençoe. Agora, vá com Deus, pode ou não? Bom, aí tem outra coisa, porque aí é um desejo. Se eu estou desejando um bem para você, ou fique com Deus, porque isso aí, embora seja expressão errada linguisticamente, mas essas expressões significam, simbolizam um desejo da gente. Quando se fala, vai com Deus, fique com Deus, a pessoa gosta de ouvir isso, né? Porque significa uma coisa boa que a gente desejou para ela. Embora ninguém possa viver fora de Deus, não existe nenhum lugar no universo onde Deus não esteja. Então está dentro de você, né? Agora, se a gente fala, vai com Deus, dá a impressão que você não ia. Mas agora, como eu falei, Deus falou, opa, peraí que eu tenho que cumprir um compromisso. O cara lá mandou eu ir com alguém lá. Nós não mandamos em Deus, né? Quando a gente deseja, não está muito conjuminado isso. Agora, se você fizer alguma coisa incompetente, mas desejando o bem, isso vale. É igual a prece estúpida que a gente pode fazer. Por mais estúpida que seja, se você fez aquela prece pensando num bem, o que vale não é o que você disse, mas o sentimento que você criou. Por isso que a espiritualidade não faz muito empenho em ficar corrigindo as preces dos outros. Porque se fosse corrigir, o pessoal estava perdido, né? Senhor Jesus, mande os bons espíritos para nos ajudarem. O pessoal não fala isso? Olha que absurdo. Então, os bons espíritos não vieram ainda. A gente vai falar para Jesus, Senhor Jesus, Jesus está de prontidão lá. Opa, o que é? Assim, pode mandar os homens. Aí ele fala, pode ir. O pessoal lá já está. Aí os espíritos, bom, corre tudo para cá. Olha o absurdo. E depois, para nos ajudar, os bons espíritos para nos ajudar, doutor Bezerra, por exemplo, vem me ajudar. No centro espírita, os bons espíritos dirigem. Eles movimentam tudo, tudo organizado por eles. Nós é que somos os ajudantes. Então, se eu for falar para ligação com algum espírito, é para eu ajudar. E para eu ajudar bons espíritos no trabalho deles, eu preciso de falar disso até com muito cuidado, né? Com muita atenção, para não ser arrogante. Como é que eu falaria então? Fala, Senhor Jesus, considerando a nossa insuficiência, nada podemos fazer de valor, mas de acordo com a nossa
sinceridade, com o nosso desejo de aprender a servir, nós pedimos licença para, se for possível, fazermos alguma coisinha útil. Aí pega, aí pode, não pode? Pega bem, não pega? Porque os bons espíritos vão fazer o serviço. E nós, eventualmente, se a gente tiver mesmo boa intenção, tal, humildade, valores ali, a gente vai ajudar. Então, na hora das atividades, a gente perde aquela coisa de ganhar. Já que eu estou aqui no meio dos ricos, eu vou pedir dinheiro para todo mundo. Não é assim que a gente faz perto dos bons espíritos? E a doutrina espírita não ensina a pedir, ela ensina a trabalhar. Todas as mensagens espíritas mandam servir, mandam ser útil de algum modo. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não perca tempo, comece já, regace as mangas da camisa e comece a ser voluntário na utilidade, qualquer coisa. Agora, não vai que nem um cavalo no atoleiro, não. Chega lá, eu vou ajudar. Ou então as pessoas chegam, eu vim ajudar, o que vocês estão precisando aí? Às vezes o sujeito está fazendo isso por não saber, por ignorância dele, né? Ele não sabe. Porque se ele soubesse, ele ia falar assim, será que eu poderia, eventualmente, fazer alguma coisinha aí? Porque eu preciso de aprender a servir. O título que nós devemos usar no Espiritismo é aprendiz de servidor. Aprendiz. Nós não passamos disso nunca. E se a gente passar, a gente não está sabendo, a gente vai sendo aprendiz de servidor. Se a gente desencarnar e tiver sido um bom servidor, e a gente nem sabia disso, que beleza. Que beleza, a gente toma posse de valores que a gente nem sabia que tinha. Que bom. É melhor a gente ser surpreendido por pensar que não tem, do que ser surpreendido porque os outros disseram que a gente não tem. Né? Agora dizer, eu desejo a vocês uma tranquila serenidade, a fim de que nós estejamos juntos durante este estudo, procurando aprender alguma coisinha com os benfeitores espirituais, que já escreveram livros e que ainda estão aqui trabalhando de diferentes maneiras para produzirem novas utilidades. Então nós nos sentimos agradecidos, felizes e honrados pelo ensejo de estarmos na proximidade dos trabalhadores do bem, a fim de nós aprendermos um pouquinho. Se for possível, meu Senhor Jesus, na noite de hoje, eu gostaria de, se for possível, ajudar um pouquinho. Aí tá bom, tá de acordo, não tá? Jesus pelo menos ensinava. Jesus veio a esse mundo ensinar como as pessoas deviam fazer. Não adianta nada a gente saber tudo que ele falou e é arrogante. Vou fazer uma prece. Venha domingo cá no centro que eu vou fazer a oração da fé e você vai sarar. Já escutaram alguma propaganda de alto-falante aí pela rua fora falando isso? Não são os espíritos que estão falando isso, não. Não vão falar aquilo, não. Alguém chega e fala, vocês aqui fazem cura? Ih, meu filho, sem dúvida não fazemos. Mas vocês não ajudam as pessoas? Assim,
Nós trabalhamos aqui no bem. Quem ajuda mesmo é a misericórdia divina. Mas o que é que você está precisando? Não tire o corpo fora de ajudar, não. Mas não deixe o sujeito valorizar você como dono do poder, dono da competência, dono da espiritualidade. Não é isso que nós estamos buscando na Terra. Nós temos que vencer o não saber. O não saber recebe o nome de ignorância. E a ignorância do homem é confundida com o mal. O mal não existe. Deus não criou o mal. Se o mal existisse, teria sido Deus que o teria criado, né? Tem gente que às vezes quer pegar a gente. Cara, outro dia veio, Deus criou o mal, então o mal não existe. Tal. Vem como é. Falei, bom, você está só querendo me pegar, então eu não vou conversar com você não, porque a conversa aí não tem utilidade nenhuma. Tudo que eu falar, você vai arrumar um argumento contrário. Vamos conversar alguma coisa em que nós estamos de acordo. Você acha bonito o Clube Monte Líbano? Vamos falar de lá. Clube Monte Líbano. Bonito aquilo lá, não é? Aí nós estamos de acordo. Porque senão, o que nós vamos falar? Você quer me pegar, mostrar que eu sou espírita e sou um idiota? Eu não vou gostar disso. Não vou concordar com você. Nem estarei interessado em fazer você mudar de ideia. Porque você não está afim disso, né? Se você chegasse com uma pergunta derivada de uma dúvida sua e me perguntasse, eu ia ver se eu saberia responder aquilo para ajudar você, considerando que você pediu. Mas não que eu viste uma capa de sabedoria e agora estou aí para ajudar. O que é isso? Eu falo essas coisas porque eu sempre começo falando essas coisas assim, não é? Porque isso aqui já é uma prece. Nós estamos nos dignificando diante de um altar da esperança, onde nós procuramos cultuar o ensino que Jesus deixou. Então, quando a gente pensa e comenta estas coisas, a gente está na elevação da mente, que é a prece. O que é a prece? Ao final desta reunião, nós todos juntos emitiremos pensamento de benefício projetado para diferentes endereços, à guisa de serviço útil, que é uma prece, uma projeção de desejo do bem. Como é que nós faríamos uma prece de encerramento? Ao invés de ficar, Senhor Jesus, agradecemos o que o Senhor nos deu aí e queremos pedir para o Senhor ter dó de nós e ajudar a gente aqui, ali, aqui, acolá e tal e tal. Isso é prece de encerramento? Jesus não mandou pedir, mandou trabalhar. Está orando? Fala, vou orar. Fala, então trabalhe. Fala, como? Ajude. Ajude. Auxilie alguém. Tem uma prece da Meimei que ela fala para auxiliar a quem te escute. Quer dizer que se você falar alguma coisa pensando em auxiliar a quem estiver ouvindo, você está em prece. Eu, uma vez, estava numa reunião de estudo
da qual participava o Divaldo Pereira Franco, que, por sinal, vai estar aqui em Rio Preto daqui a uns dias. Aí depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isto. E o Divaldo é um moço, um espírita, trabalhador, estudioso e muito culto, muito. Ele sabe muito. Ele tem 2 tipos de cultura, o Divaldo. Ele tem uma capacidade enorme, ele tem um reservatório enorme de conhecimento, porque ele tem uma memória fantástica, privilegiada, né? E se dedicou a leituras. E com memória daquele jeito, ele memorizou as coisas que ele leu. E aí, quando ele vai falar, ele lembra tudo que ele leu e vai falando. Aí fica bom para quem está ouvindo, né? Você escuta uma palestra de Divaldo, você escuta um livro inteiro, às vezes. Ou mais de um. 2, 3 livros você escuta na palestra dele. Porque uma parte científica, ele resume uma parte científica, na primeira parte da palestra dele, ele pega um âmbito científico qualquer e faz uma história do conhecimento naquela área científica. Quem escuta direitinho, acaba aprendendo, porque essa é a outra cultura dele. Primeiro ele tem conteúdo, né? E depois ele tem capacidade de transmissão. A capacidade de transmissão com clareza e beleza não é fácil de encontrar. E o Divaldo Franco tem. Então ele pega um trecho da cultura, um resumo de um livro, por exemplo, e conta com beleza e um palavreado maravilhoso. Aí você fica ouvindo, você degusta o aprendizado. É igual ler Machado de Assis, né? Ou ler Humberto de Campos. Você degusta as frases. Escorre de gostosura na sua língua. A leitura de Machado, por exemplo. Ou, bom, entre os escritores espíritos, Humberto de Campos é o literato. Eu vivo falando isso, né? Que Humberto de Campos escreve de um jeito que a gente fala, nossa, mas que beleza, como é que escreve desse jeito? Agora os outros escrevem certo e escrevem profundo, André Luiz, por exemplo, Emmanuel. Pois bem, então o Divaldo estava lá numa reunião em São Paulo, quando eu morava lá. Eu era principiante no espiritismo. Mas tinha lá umas pessoas que eu tinha amizade e tinha um senhor lá que chamava Apolo. Ele era um dos dirigentes lá da Federação Espírita. E eu me sentia muito amigo dele, né? Porque eu gostava muito dele. Porque ele me dava muita atenção, muito afeto. Ele era muito mais velho que eu era jovem, ele era né, um quarentão perto dos 50, e eu jovem. A gente não costuma ser amigo dessa gente. Mas no espiritismo é. Não sei por que é. Mas é. Então, a reunião ia ser na casa dele, e ele me falou, o Divaldo vai estar lá hoje e tal. Vai lá para a gente conversar. E depois da palestra eu te dou uma carona. Falei, bom, tá. Então, depois da palestra, ainda peguei uma carona com ele, o Divaldo foi com outras pessoas. E estávamos todos reunidos lá na sala do Divaldo, uma porção de gente assim, para conversar. Aliás, não era para conversar, não. Era para quê? Ouvir, para escutar o Divaldo, né? Quem vai no encontro com o Divaldo não vai para falar. Você pode falar alguma coisa para perguntar. Mas não deve falar mais do que isso, né? Então, alguém estava ali perguntando, o Divaldo explicou e tal, naquela introdução, porque quando ele engata um assunto, aí ninguém mais pergunta, não interrompa, né? Deixa ele falar. E ele então
Estava lá, mas houve uma pausa e eu entrei com a pergunta. E sabe o que eu perguntei para ele? Fica quieto aí. Eu já falei perto de você isso, de modo que se você não for prevenida, você pode levantar e falar, já ouvi isso. Flávia, fica quieto. Bom, eu ouvi assim. Eu perguntei para ele, Edivaldo, por que o espírito precisa reencarnar? Aí a mulher do Apolo, que era muito minha amiga também, tinha muita intimidade comigo, eu frequentava muito a casa deles, né? Ela tinha muita intimidade comigo. Ela falou assim, Rodrigues, essa pergunta não, vá, pô, essa pergunta, faz um negócio, Edivaldo. Aí eu fiquei meio assim constrangido, mas eu já sabia que era possível ter essa reação, de modo que eu tinha preparado uma continuação de pergunta. Falei, pois é, Edivaldo, eu fiz essa pergunta porque no Livro dos Espíritos está escrito que se o espírito não reencarnar, ele estaciona. E se ele reencarnar, ele movimenta o progresso. E aí é que está a minha dúvida, eu não sei porquê. Agora, eu acho que a dona Neide aqui sabe. Talvez fosse melhor ela responder. Né? A Neide ficou encabulada, porque ela também não ia saber isso. Se você pensar bem, você sabe isso. Olha a resposta que eu queria. Que eu já sei que se não reencarnar, estaciona. Mas por quê? Por que estaciona? E por que reencarnar não progride? Aí eu perguntei para o Edivaldo. Aí o Edivaldo riu e ainda falou assim, olha, Rodrigues, a dona Neide está brincando com você. Eu falei, eu sei. Porque de todos aqui, quem me ama, ela ama mais. Então, ainda brinquei, né? Porque ela era mesmo muito boa. Mulher notável. E ela fez aquilo na base da intimidade, né? Do companheirismo, assim. E aí o Edivaldo deu uma resposta, rapaz, que foi uma beleza de resposta. Mas foi daquele tipo de resposta edivaldiana. Na hora que ele acaba de falar, a gente gostou muito, achou bonito, mas não é capaz de repetir uma palavra. Então você realmente não aprendeu, né? É igual a parte científica da palestra dele. Ele faz uma parte científica na primeira parte da palestra, que a gente gosta muito. Mas ninguém repete aquilo. Falei assim, mas então não valeu nada ele ter falado aquilo, porque ninguém repete. Falei assim, pois é, o aprendizado não é só a gente escutar e saber repetir. Às vezes a gente não sabe, mas a gente tomou uma consciência cerebral profunda. Aquilo ficou gravado em você. Você não sabe repetir, mas aquilo está lá. Se alguém falar aquelas frases, você lembra que você já ouviu aquilo. Quer dizer que aquilo lá melhora o seu conteúdo, embora você não possa usar para divulgar. Mas alguma coisa até que você pode, porque você desenvolve um pouquinho o bom senso em termos de informações e tudo mais. De modo que mesmo que você não entenda uma palestra, ou escute uma palestra e goste e não saiba repetir, mas foi útil. Bom, daquele dia lá que o Edivaldo deu essa resposta, eu saí de lá sem saber por que é que o espírito precisa reencarnar, senão ele estaciona. E eu fiquei sem saber isso pela vida fora. Agora, mais recentemente, do último século para cá, assim, né? Porque isso é quando eu era novo. Antes de 100 anos, né? Então, dali para cá, eu estudei mais coisas e tudo mais, e agora eu formei uma ideia sobre aquilo.
Então eu ajuntei 10 motivos para explicar por que o espírito reencarna. Eu até vou fazer essa palestra daqui a uns dias num outro lugar. E pedi para o nosso expert ali da computação para fazer um pendrive, gravar num pendrive para mim o texto, né? Para divulgar aquilo. Depois que eu fizer lá, eu vou fazer aqui. Aí eu aproveito para convidar vocês, que depois de hoje não tenho certeza que eu vou ver vocês mais algum dia, né? Então, se voltarem, né, a gente se encontra. Mas, sabendo que vai ter esse assunto, pode ser que seja do seu interesse. E aí, então, a gente estuda, mas aí é para valer, é profundo, porque é projetado na tela, né? As razões assim. Cada razão projetada tem um motivo. Porque a lei divina, ao reencarnar a pessoa, ela quebra, ela tira dele uma porção enorme da competência de sensibilização, ou seja, reduz a sensibilidade. Porque o espírito desencarnado, ele é tetradimensional. E quando ele encarna, ele fica tridimensional. Quer dizer que ele perde uma dimensão inteira. E junto com essa dimensão, ele perde um mundo de coisa. Para começo de conversa, ele perde a lembrança. Quando ele acorda aqui na carne para descobrir que ele é gente, uma criança, pega um menino qualquer aí, de uns 8, 9, 10 anos assim, que está começando a enxergar o mundo, e pergunta para ele assim: onde é que você morava antes de você nascer? Ele não vai saber nem tocar essa conversa para frente com você. Você lembra onde você morava? O que é que eles falaram para você lá, quando você vinha para cá? Eles falaram muita coisa, hein? Mas você não lembra nenhuma. Você veio para quê? Você sabia muito bem para que veio. Você veio para quê? Não lembra. Você sabe o que é um espírito? O menino vai: não. Pois é, você estava lá no meio deles e você era um deles. Você não lembra nada? Então que prejuízo é esse que o sujeito toma? Ele não lembra onde ele morava. Quem era parente, quem era amigo, não lembra nada. Não lembra que lugar que era, como é que era a vida lá, nada. Ele teve outras vidas para trás, não lembra nada. E é a partir daí que a gente começa a construir por que não lembra. E a utilidade da não lembrança é que tem 10 razões diferentes. Por isso a lei divina coloca o indivíduo totalmente carente quando ele encarna. Ele vai lidar com uma realidade nova, uma realidade completamente desconhecida para ele. Ele no máximo terá algumas tendências. Isso ele terá. Mas tendências boas, se elas forem, se ele, por exemplo, for um grande matemático, aí para trás, e quando ele encarna, a espiritualidade arruma um jeito de apagar toda a lembrança e a tendência dele, de modo que ele vai ter que aprender matemática do 1 mais 1 dá 2, o 2 mais 2 dá 4, 2 mais 1 dá 3, 4 menos 2 dá 2. Ele vai demorar para aprender isso. Porque foi apagada a tendência dele. Aquelas pessoas que eram gênios infantis, vocês já ouviram falar. Teve um que era matemático, chamava Euclides. Euclides
Um garotinho. Mas ele acordou na carne com uma lembrança de matemática tão boa, que aos 3, 4 anos de idade ele já fazia cálculos que o pessoal não entendia. Aos 5 anos, ele começou a escrever as proposições. Vocês que estudaram bem matemática sabem que a aritmética é baseada em 11 proposições de Euclides. Ele começou aos 5 anos a escrever aquilo. E aos 11 anos ele já tinha acabado há muito tempo de escrever. Então, como é que o indivíduo... Agora, você lê as proposições, o Tales é um outro cara que, quando criança, já conversava sobre paralelogramos. Já estava inventando um teorema lá sobre as paralelas cortadas por secantes, determinando segmentos proporcionais. Tales, aos 6 anos, falando isso. Primeiro teorema de Tales. Como é que você pode um trem desse? Até hoje eu não entendo direito os teoremas do Tales. Bom, hoje eu entendo que eles são... Mas na minha época lá eu penei com os teoremas dele. Mas penei muito. E ele aos 6 anos já sabia aquilo. Estava inventando, ninguém sabia. Então, estes caras, é porque a memória deles nessa área não foi bloqueada. Porque a lei divina tem recurso para bloquear. Porque não interessa para a lei divina que o indivíduo lembre. Porque ele precisa de adquirir valores aqui na Terra. E se ele ficar lembrando suficiências que ele tinha, isso começa a prejudicar. Porque vocês já ouviram falar que os gênios infantis têm um sério problema chamado arrogância? Já ouviram falar isso? Nessas escolas de gênios que tem lá nos Estados Unidos, eles todos são arrogantes. Porque eles são muito sabidos. E tem uma prepotência, eles fazem bullying com os outros. Assim, na base de cálculo absurdo, para o outro resolver. Você não é gênio? Então me fala qual é a raiz 16 de 19. Raiz 16 de 19. Bom, a raiz quadrada, que é a raiz 2, né? De 25, é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Raiz é o contrário da multiplicação. Agora, raiz quadrada todo mundo sabe fácil. Raiz cúbica já é mais difícil. Raiz 3. Raiz 4, aí a gente não entende direito. Eu vou fazer cálculo de raiz 4, eu preciso de papel e lápis, e demoro. Fazer um cálculo simples de raiz. Agora, fazer de cabeça, igual esses gênios fazem, raiz 16 de 25. Agora eles fazem. E ficam fazendo bullying com o outro para ver se o outro faz e eu faço mais depressa do que você. Assisti um filme de gênios infantis, passei uma raiva deles lá a maior parte do tempo. Fazendo bullying uns com os outros. Então, se eu tivesse que lembrar alguma coisa que me colocasse acima das pessoas aqui nesse mundo, sabendo eu hoje o que eu sei sobre o valor da humildade, essa coisa de querer mostrar que é sabido, mostrar que é importante, mostrar que tem poder, mostrar que tem dinheiro, mostrar que faz coisa que o outro não faz. A gente gosta muito disso, né? Isso é uma arrogância, isso é um atraso espiritual de monta. E a gente fica com esse negócio, né? Então, quando a gente tem algum valorzinho melhor que os outros, é muito fácil a gente usar esse valorzinho para arrotear vantagem em cima da cabeça dos outros, não é? Que é arrogância. Então a gente pode perder a encarnação, complicar as outras, porque a gente adquire karma, a gente lesa os outros com humilhações,
por causa da inteligência maior. E aí, esses karmas de inteligência são dolorosos. São dois karmas dolorosos, né? É o de inteligência e o outro é o karma de sentimento. Sentimento. De karma de amor, né? De falar que gosta e depois não gosta. É um trem assim. É esse tipo de karma aí. Esse aí os espíritos falam. Tem uma mensagem do Dr. Bezerra no livro Ceareiras de Volta, que fala sobre esses três karmas, que dá medo, viu? Falei, nossa mãe, olha aí. Bom, acho que eu já fiz a introdução que chega, né? Vamos pegar o assunto de hoje. Vou falar com vocês um pouquinho sobre educação e instrução. Um pouquinho. Todo mundo pensa que é a mesma coisa. Mas pensa quando não estudou sobre isso, não se preocupou em aprender, né? Porque quando o indivíduo não sabe, ele não merece censura. Porque ele não sabe. Agora, por que não sabe é que pode merecer censura. Porque você pode não saber porque não estudou, podendo ter estudado. E não estudou porque ficou com preguiça. Aí não tem desculpa não. Aí tem karma. Aí tem karma, a lei divina vai cobrar. O tempo que você podia ter estudado e não estudou porque ficou com preguiça. Agora, só o fato de não saber não gera karma, não. Né? E se o indivíduo não estudou, ele não vai saber. Então, instrução é diferente de educação. Agora, é importante a gente saber isso no Espiritismo, porque nós estamos num caminho espírita, onde a provocação, o desafio, é que nós sejamos educados no conhecimento espírita. E quem é educado em vários assuntos, pode também ser educado no trato com as pessoas. E um sujeito educado no trato, ele trata bem, cordialmente, solidário, bondosamente, alegremente, humildemente, porque ele sabe que ele não vai ofender os outros. Ele não fica com aquela panca de querer mostrar conhecimento, mostrar valor. Vocês já reunião de amigos, assim, reunião de parentes, etc., costuma ser uma oportunidade para todo mundo ficar querendo mostrar valor. É ou não é? Eu estou falando isso por mim, não estou falando pelos outros, não. Eu, quando ia nas reuniões, quando eu era jovem lá, toda vez que eu encontrava com a minha família, eu ficava planejando o que é que eu ia falar para merecer elogio, para merecer admiração. E aquilo era antipático para burro, mas eu não notava. Teve um dia que um irmão meu falou para mim. Falou de um modo doloroso. Eu era jovem, né? Tinha o quê? Uns 16 anos por aí. Eu vinha de lá de onde eu estudava, eu trazia todas as provas que eu tinha tirado de 8 para cima. Eu trazia. As que eu tirava de 8 para baixo, eu joguei fora. Né? Quer dizer que eu não era tão bom assim. Porque tinha uma porção de prova que não chegou a 8. Né? Mas tinha também uma porção porque eu era bom aluno, eu era bom estudante. Então tinha uma porção de prova que eu tirei 10, tirei 9. Eu juntava tudo e trazia. O meu pai gostava. E os meus parentes ali, no geral, eles gostavam, né? E tal. Mostrava a minha prova, eles gostavam lá, e tal. E eu, então, mostrava a prova e contava. Tirou 9 nessa daqui, tirou 10 naquela ali e tal. E a turma... E o meu pai gostava muito. E valorizava.
Isso fez crescer a minha arrogância. Faz qualquer um. Você é valorizado naquilo que você tem valor. Cresce o poder. E poder, gente, hoje, tem hora que eu abençoo o Espiritismo, tem hora não, todo dia. Eu abençoo o Espiritismo tanto. Se não fosse o Espiritismo, eu não tinha notícia sobre a necessidade de não se corromper com o poder. Porque o poder corrompe. Uma das coisas mais perigosas que existe na vida de qualquer pessoa é poder. Eu estava outro dia vendo eu já sei disso há muitos anos e venho tentando reduzir a minha necessidade estúpida de ficar querendo ter valor. Porque não é isso que é importante e útil, né? Mas tem um cara aí que faz palestra chamado Haroldo. O pessoal aí já ouviu muito falar nele, eu falo muito nele aqui, né? E o Haroldo já veio aqui, Rio Preto, algumas vezes fazer palestra. Nós aqui temos ido ver o Haroldo de ônibus lá. Outro dia nós fomos em Uberlândia, né? Araraquara, para ver o Haroldo, né? O Haroldo é muito bom. Cara, muito culto, e fala muito bem. Então, agora, um dia desse, eu estava vendo uma palestra dele pelo YouTube. E ele estava contando um caso lá, que vem a propósito, isso que eu estou falando aqui. E o caso que ele estava contando era sobre poder. Ele falou que quando os amigos espirituais de uma pessoa veem a pessoa ser eleita para um cargo, os amigos assustam. O Haroldo fez assim, os amigos falam assim, nosso companheiro lá virou presidente de não sei o que lá. Presidente de clube, ou de edifício, síndico. Não precisa ter importância, não. Você acha que você ficar muito besta, muito metido a besta, você precisa ser presidente do Brasil? Não, basta ser presidente do prédio lá onde você mora lá. Qualquer carguinho aí de repartição, você foi eleito, nomeado chefe de um setor lá que tem 2 pessoas, você e um outro lá. Então que raio de poder é esse que você tem? Mas tem. Você é chefe da seção. E esse poder sobe na cabeça. Aliás, o doutor Bezerra fala nele lá naquele livro. Fala nele, vai, cuidado com o poder. O poder corrompe mesmo. É uma das provas mais pesadas que um indivíduo pode ter na vida, é ser eleito presidente de alguma coisa. Qualquer coisa. Porque aí bota poder. E tem um ditado antigo que fala assim: se queres conhecer um vilão, um bandido, um vilão, pega uma pessoa qualquer e coloque-lhe um cargo na mão. Pega uma pessoa qualquer, bota um cargo na mão dela. A vilania toda que ela tem escondida vai aparecer agora. Porque ela vai tiranizar. Todo indivíduo que ocupa poder corre o risco de... É ou não é? Nós todos sabemos disso. Essa aqui tem poder até hoje. Hoje em dia ela está usando o espiritismo para esconder a prosopopeia dela, né? Hoje em dia. Mas é assim as coisas. Então os espíritos tremem de susto de ver a pessoa que eles às vezes têm amizade, têm carinho e tal, ocupando um cargo. E esses cargos mais importantes, então, deputado,
Por que essa turma de deputado está tudo lá encrencado com um monte? Por causa do poder. Por causa do poder. Esses governadores, prefeitos, presidente de república. O pior de todos é o presidente de república, né? General assim. General, delegado. Delegado é um perigo ser delegado. Promotor de justiça. Juiz de direito. Que perigo. Os caras têm muito poder. Muito poder. Poder de verdade. Tem mesmo. E o indivíduo tiraniza. Tiranizar quer dizer usar o poder para ostentar uma superioridade em cima dos subalternos. Quer dizer, o indivíduo que ocupa a chefia, ele ofende com facilidade, ele fere, ele faz coisas, chama tirania. Qualquer coisa que ele faz e não devia fazer, chama-se tirania. Tirania é o mau uso do poder. Vem dos reis antigos, que tudo que era rei era tirano, né? Porque não há jeito de ter poder e não tiranizar. Se você não tem poder nenhum, você tem uma empregada em casa, você tiraniza na cabeça dela. Porque na hora que ela comete um erro, na hora de corrigir, você corrige com um lance de sabedoria, quer dizer, professor de classe, professor, sala de aula, é poder. Os alunos são subordinados. O professor pode tiranizar em cima dos alunos. Porque o indivíduo que tem o poder, ele gosta de mostrar que tem, porque quando os subalternos aceitam o poder seu, lá dentro de você vem um sentimento de superioridade. E todo mundo é escravo disso. É por isso que o Allan Kardec falava que tem dois grandes males da humanidade: o orgulho e o egoísmo. São os dois que os Espíritos falaram mais nada, só esses dois. Porque esses dois aí dão origem a todos os outros. Pois bem, então, instrução é ensinar para os outros alguma coisa. Instruir é ensinar. Quer dizer que o instrutor é aquela pessoa que tem a incumbência de ensinar. Instrutor. Ele tem a incumbência de ensinar. E é só isso que ele vai fazer. Só isso. O que é instruir? É passar informação. Você sabe o que você tem que fazer lá? Não sei não, então eu vou te instruir. Quer dizer, passar a informação, aí você sabe o que vai fazer. Agora, educar é outra coisa. Educar é outra coisa. Educar é muito mais coisa. Eu vou anotar aqui, eu anotei aqui uns dados. No processo educativo, tem dois ângulos para a gente considerar. Um é o ângulo de quem vai educar. E o outro ângulo é o de quem vai ser educado. Os dois precisam saber como é o processo educativo. Porque se você vai me educar, eu tenho que saber como é que é para eu me comportar do jeito adequado para eu receber a educação com eficiência. Porque para eu ficar educado, não depende só de eu ter um bom educador. Eu preciso ter a competência educativa para eu me educar, aceitar a educação. Senão eu não aceito. Então, eu vou anotar aqui. Né? Agora, o processo educativo. Ó. Educação.
o processo, no processo educativo, nós vamos dividir em duas partes. O primeiro é quem vai receber, para quem vai receber. Então, receber. E o outro é para entregar. Quem não sabe isso, fica prejudicado na vida. Porque a gente não sabe receber educação. A pessoa vai educar a gente bloqueia. Não sabe. Então, para receber a educação. Primeiro, aqui, entender claramente. Isso é o que eu preciso para eu receber a educação. Se eu não entender, já estragou tudo. Bom, o segundo é formar, porque eu já entendi. Você já me deu, já me passou a mensagem educativa. Eu entendi. Você falou muito claro, eu entendi. Mas agora, eu não estarei educado se eu não seguir por minha conta isso aqui, formar uma convicção. Formar convicção. Formar, quer dizer, você fala, eu entendi. Agora, eu preciso formar uma convicção em cima disso. Se você é meu educador, você tem que saber que eu preciso formar convicção. Então, como é que você vai me entregar? Vou escrever aqui do lado, para educar. Ali era para receber a educação, agora é para educar. Para educar, como é que é? Para educar. Bom, então é passar conhecimento, né? Educar é o quê? Passar conhecimento. Isso é uma espécie de finalidade, porque eu tenho que levar em conta uma porção de coisa. Depois, olha, para educar, dar credibilidade. Dar credibilidade. O que é dar credibilidade? Eu tenho que passar a mensagem de tal modo que eu forneça a você os instrumentos para você aceitar aquela mensagem. É acreditar naquilo que eu estou falando. Porque se você falar de modo muito claro, mas não me der credibilidade, eu escuto e falo, entendi muito bem, mas você acabou de falar um monte de besteira. Que eu entendi, mas não aceito nada disso que você falou. Você não me deu credibilidade. E na educação tem que dar. Imagine que você vai educar o seu filho e ele faz isso, hein? Você precisa de dar credibilidade no que você fala, não é? Gente, isso aqui dá uma discussão, hein? Vamos escrever aqui no outro. Formar convicção. Aqui, Construir vontade de ter, de possuir aquilo, né? Porque você está me entregando uma coisa, eu tenho que formar uma vontade de ter aquilo. Então, olha, quem é que vai me dar essa vontade? Eu tenho que acreditar no que você está falando. Quem é que vai me dar credibilidade? É você, o educador. Quem é que vai me dar vontade de ter aquilo? É o educador. Então aqui no educador nós vamos colocar o quê? Provocar. Aqui,
provocar. Os professores precisavam saber isso, né, Paula? Provocar aceitação. O professor, o educador, é que tem que cuidar disso. Porque se eu não provocar a aceitação, eu passo uma mensagem ótima de modo claro, e você não aceita muito bem, e então eu tenho que ter uma credibilidade. Se o professor não tiver credibilidade, o aluno não aceita nada que ele fala. Mas não estou falando só de professor, estou falando que nós vivemos tentando educar os outros o tempo todo em algum lugar. Qualquer coisinha que a gente vai falar, você está num processo educativo. Provocar a aceitação. Como é que provoca a aceitação? Fala, não sei, senta e planeja. Planeja como é que você tem que fazer para o outro ficar com vontade de ter. Eu dava aula de física na escola. Agora, eu era entusiasmado com física. Então, eu dava uma equação, às vezes, e eu ficava tão entusiasmado que eu falava, mas gente, mas isso é bonito demais, né? Olha isso aqui, olha essa lei, olha... Então, eu tinha aquele entusiasmo, mas eu não sabia desse trem, não. Eu não estava tentando ser um bom educador, né? Eu estava normal lá, eu gostava mesmo daquilo. Eu falava, mas é bonito. Então, no fim do ano, os meus alunos todos queriam, no colegial, queriam estudar física. Porque eles pegaram entusiasmo. O professor entusiasmado, qualquer pessoa entusiasmada, ela... Aqui, ó. Construir convicção. Eu vou inventar um verbo. Não tem verbo para isso, hein? Não tem verbo. Eu vou inventar aqui, e vocês não reparem não, é uma palavra inventada. Convictar. Essa palavra precisava ser inventada, né? Quer dizer, você, para educar, você precisa convictar o sujeito lá. Você tem que enfiar a convicção nele. Que se ele não ficar convicto, ele não sabe aquilo que você quer que ele saiba. E na educação, nós não podemos deixar que o indivíduo não saiba aquilo que a gente quer que ele saiba. Imagine que é um filho. Eu vou ensinar umas boas maneiras para ele. Eu não posso correr o risco dele não saber. E não é só falar, não. Falar é instruir. Tem muita mãe que fala assim, esse menino não atende. Eu já falei com ele mais de 10 vezes, ele não atende. Você passou pelo processo educativo? Como é que você acha que você vai provocar a aceitação dele na sua mensagem? Você tem que entrar de um modo muito simpático, muito agradável aqui, ó. Porque senão ele não vai aceitar, ele não vai gostar. Se ele não gostar, ele não aceita, não vai fazer. Ele não vai convictar. Aqui, ó. Motivar. Motivar. Que é o provocar o querer. Motivar é provocar o querer. Provocar o querer. Como é que você vai provocar? Fala, não sei. Não sei como é que eu vou provocar. Eu não sei como é que você vai. Você inventa lá. É coisa sua. Se você não sabe provocar, trate de aprender. Converse com quem sabe, faça alguma coisa. Mas se você não provocar o querer, o sujeito não vai querer aquilo que você está ensinando para ele. E se ele não quiser, o que adiantou você ter falado para ele? Nada. Nada. Ele não vai fazer. Então, educar com punição. Olha aqui por que os espíritas, isso cabe dentro do centro espírita. Educar com punição, o indivíduo não é provocar o querer, não é provocar a aceitação. Se você educar com qualquer tipo de punição, a pessoa detesta a mensagem
e recusa. Ela entendeu muito bem, mas não vai fazer de raiva de você. Agora, vocês já viram como é que nós somos punitivos? Qualquer coisinha que o indivíduo duvidou da gente lá, a gente já responde para ele punindo. Você já viu uma pessoa conversar com a outra e levantar um pouquinho a voz? Já é punição. Você já viu duas pessoas que se querem muito bem se desentenderem por qualquer assunto? E na hora que elas se desentendem, uma fica querendo explicar, mas para ela explicar, eu vou explicar por que eu não gostei disso que você fez. Você fez assim, não era... Aí, ó, essa voz já é punitiva. Ela não está explicando, ela está batendo no outro com a voz. Como é que o outro recebe essa surra? Ele fica trincado de raiva, antes dela acabar ele fala assim, e você que é uma capivara? Quer dizer, olha, já mudou, não estou mais discutindo com você o que você estava falando, agora eu já quero quebrar a sua cara. Vocês já pensaram que isso aí pode subir de intensidade? E daqui um pouquinho estão discutindo e estão brigando. E vocês já viram falar em briga que terminou em morte? O que é? Um indivíduo no excesso da raiva ali, ele diz, cara, você quer saber uma coisa? Saca do revólver e dá uma opção de tiro no outro. Depois que passa tudo, fala, poxa, mas você deu um monte de tiro no cara lá, matou o sujeito. Assim, eu não queria matar, foi na hora lá, e foi mesmo, naquele ímpeto. Você sabe que na hora da raiva, e na hora que você começa a discutir, os espíritos obsessores estão lá em cima, né? E na hora que a sua raiva sobe, o obsessor fala assim, yes, é agora. E o obsessor encaixa nele. E aí o sujeito fica incorporado. Agora o indivíduo está com raiva e ele atende quase que cegamente. É na hora que tem o crime. Ou tem a surra. É a hora que o indivíduo bate no outro. Bate. Viram outro dia de um sujeito que bateu no sujeito lá no posto de gasolina? Porque o cara do posto de gasolina saiu no noticiário. O sujeito fez não sei o que lá com ele, lá, o empregado do posto. O cara desceu do carro e bateu nele, o outro correu, ele correu atrás, pegou e bateu, o sujeito escapuliu, correu, ele correu atrás, jogou no chão e bateu, pisou, matou o cara de pancada. Mas matou. Aí não foi nem discussão, né? Que raiva foi essa que deu no sujeito dele fazer isso? Agora pergunta assim, eu sou muito diferente? Ou eu também sou capaz de fazer isso? Aqui, ó. Construir, vontade de ter, receber ajuda para fazer. Receber ajuda para fazer. Então, na educação, o indivíduo que vai receber a educação, ele tem uma série de carências, que é o educador que tem que levar em conta para suprir essas carências. Ele precisa de entender claramente, ele precisa de acreditar na verdade daquilo que está sendo falado. Ele precisa de convictar, ele precisa de adquirir, formar uma convicção. Ele precisa construir uma vontade de ter aquilo. E depois, tudo que... Quer dizer, ele precisa de ajuda para ele poder absorver. Então o educador tem que prever isso tudo aqui, ó. Depois do motivar ali do educador, ele tem que habilitar-se.
Quer dizer, é por isso que educador tem que saber estar, porque não é só saber a matéria, tem que saber fazer o outro receber o assunto. Isso é habilitar. Por exemplo, você sabe nadar, mas não atravessa o rio. Por que não atravessa? Você sabe nadar muito bem, por que não atravessa? Porque eu não estou habilitado. Te dou 10 milhões para você atravessar. Ai, eu quero, mas não vou não estou habilitado, não vou conseguir. Eu dou 10 braçadas, eu estou cansado, não vou conseguir. Aí, ó, não é porque sabe que faz. A gente faz o que sabe quando está habilitado para fazer. De modo que aqui no Espiritismo, nós temos duas coisas para colher. Uma é a mensagem de como viver corretamente. Se nós recebermos só isso, a gente está recebendo instrução. Instrução. Então a gente precisa receber instrução mais motivação para tentar fazer, arrumar uma vontade, arrumar um querer. Vocês notem com qual empenho eu divulgo as minhas mensagens. Vocês têm acompanhado isso. Eu venho com a mensagem e jogo ela lá e bato em cima dela, criando motivo, vontade de você fazer aquilo. Jesus também fez isso. Eu chego a divulgar que Jesus fez isso. Jesus, antes de mandar amar o próximo, porque ele sabia que é muito difícil, ele, antes de mandar amar o próximo, né, ele falou do reino de Deus. O reino de Deus é um lugar bacana e tal, né? Se você, o que você fizer aqui, você vai ganhar como prêmio o reino de Deus lá. Ó. Então ele divulgou o reino. Em várias parábolas tem lá a divulgação do reino. Depois é que ele deu a tarefa, assim, ó, é amar o próximo. Se você amar o próximo, o reino de Deus é seu. Então tem que amar o próximo? Eu não quero amar não, mas eu quero o reino de Deus. Então como é que é esse negócio do amar aí? Estou motivado. Me fala aí como é que é esse negócio do amar. Aí ele divulgou. O tempo todo ele ficou divulgando como é que amava. Porque as pessoas estavam querendo amar. Precisavam aprender agora como. E ainda hoje é assim. Nós temos que aprender o que é que nós temos que fazer e juntar competência, habilitação para fazer. Senão a gente sabe muito bem o que é, mas não faz. Nem faz e nem tenta fazer. A gente já sabe que aquilo é muito difícil, não vai dar para fazer. E não é isso. Então, gente, essa é a mensagem. Vamos encerrar aqui hoje. Vamos desejar a vocês o quê? Senhor Jesus, que é que aquele Jesus, tinha um mendigo lá que pediu ajuda. E Jesus falou para ele, o que é que você quer, meu filho? Ele falou assim, Senhor, que eu veja. Isso dá uma palestra, hein? Esse que eu vejo. O que quer dizer veja? Era o que aquele... Porque ver não é um negócio muito fácil, não. Tanto que Jesus falou, quem tiver olhos de ver, veja. Mas é só quem tiver esse tipo de olho aí. Porque se não tiver, por mais que tenha olho para ver outras coisas, não vai ver. É isso aí. Porque tem que ter olho para ver isso aí. É o olho de ver. Essa visão motivada, justificada para a gente querer fazer certa coisa. Aí a gente vai atrás para fazer. Desejo a vocês que tomem a decisão de se habilitar cada vez mais nas teorias do amor, do bem,
da cordialidade, do bom trato, do afeto, do semblante aberto, da voz mais meiga. Banir essa história de tirania, não tiranizar de jeito nenhum. Respeitar os outros, não incomodar ninguém. Sabe aquela prece do André Luiz? Oração para conseguir não incomodar ninguém. Olha o que o cara quer, rapaz. Eu também quero aquilo. Oh, meu Deus. Que eu consiga não incomodar os outros. Muito bem, é isso.